Começamos mais uma semana, começamos mais um estudo aqui no programa Escola Bíblica e essa semana estaremos falando sobre as 7 pragas do livro do Apocalipse. O que elas são? Quando elas acontecerão? Essas respostas você vai ver hoje aqui no nosso estudo e muito mais durante toda essa semana também. A partir de agora estamos ao vivo e eu aguardo você aqui no Apocalipse Revelações de Esperança dentro do programa Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também ao programa Escola Bíblica. Hoje, segunda-feira, estamos ao vivo junto com você a cada semana apresentando um tema diferente aqui na TV Novo Tempo. Dentro do programa Escola Bíblica estamos com a temporada Apocalipse Revelações de Esperança. Você ainda tem dúvidas sobre o livro do Apocalipse? Ou você tem aprendido, tem estudado com a gente? Quem sabe é a primeira vez que você acompanha. É isso. E essa semana o tema é um tema diferente, um tema especial, as 7 últimas pragas, ou as 7 pragas. Nós já estamos na nossa 19ª semana, estreamos essa temporada dia 1º de julho aqui de 2019 e estudamos a cada semana temas diferentes aqui, abordamos vários assuntos, muita gente participou, fez suas perguntas e você também pode deixar aqui as suas perguntas, interagindo pelas redes sociais e é com muito carinho que a gente recebe você. Não importa qual seja a denominação, a crença religiosa, se você tem alguma religião ou não. A gente tem recebido aqui alguns feedbacks tão interessantes de pessoas que estavam passando de canal, de repente esbarraram assistindo aqui o programa Escola Bíblica, pessoas que já estão esperando a cada programa, assistindo desde o primeiro programa da temporada também. Então, a você que está acompanhando a gente, seja bem-vindo. Deixa eu lançar um desafio para você também. Convide os seus amigos, convide as pessoas que você conhece, que gostam de estudar a Bíblia, ou precisam, ou querem se aprofundar. Agora, mais do que simplesmente curiosidade sobre o Apocalipse, é importante a gente aprender e a gente colocar em prática na nossa vida também. Eu quero mandar alguns abraços para pessoas queridas que estão acompanhando a gente aqui ao vivo, nessa segunda-feira, hoje, dia 4 de novembro. E um abraço, deixa eu olhar aqui alguns abraços, para Fernanda Morales. A Fernanda acabou de escrever para a gente no Instagram, @Escola Bíblica NT, siga a gente também. Pelo Facebook, a Débora Santana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Francinéia Nunes de Imperatriz, no Maranhão. E também o Marco Silva do Rio de Janeiro. Está aí o Brasil sendo representado aqui, Norte, Sul e também aqui Porto Alegre, Sul, Maranhão e Sudeste também. Eu quero mandar um abraço muito especial para a minha cidade muito querida. Estou devendo um abraço para eles. Eu tive esse final de semana em Poços de Caldas, Minas Gerais, lugar onde eu nasci. Estive pregando na Igreja Central Adventista de Poços de Caldas. E com muito carinho que eu mando um abraço para todos os amigos, irmãos queridos e também os amigos que estavam visitando a igreja nesse final de semana, né? Com muito carinho eu agradeço a vocês que estão acompanhando a gente agora. E lembrando que você de todo o Brasil pode acompanhar a gente também. Rapidamente eu quero falar do estudo bíblico. É o estudo Apocalipse Revelações de Esperança. Você está vendo ele aqui? Nós estamos na 19ª semana, são só mais 2 semanas de estudos. Então não deixe para depois não, tá bom? Entre em contato com a gente que a gente quer enviar para você gratuitamente aí na sua casa. 12981001615 e a gente vai enviar esse material que tem todos os temas que nós abordamos. Pastor, eu comecei a acompanhar nas últimas semanas, não tem problema. Você pode acompanhar os vídeos que nós já gravamos aqui, os programas anteriores, no youtube.com/Escola Bíblica NT. Então faça isso, acompanhe, entre no nosso YouTube, siga, coloque ali o sininho para despertar sempre que tiver um programa novo e você pode pedir e acompanhar estudando junto, tá bom? Nós vamos orar agora e eu já quero começar abordando o tema dessa semana que vale muito a pena e tem grandes ensinos para nós também. Bondoso Deus,
Eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra. Por nós mesmos, nós não conseguimos entender. São desafiadores, mas sabemos que o Senhor pode abrir a nossa mente, falar ao nosso coração, e é por isso que nós nos entregamos nesse momento em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. E eu começo com algumas perguntas para você sobre o tema de hoje, sobre as 7 pragas. Já ouviu falar sobre esse tema? Que se encontra no livro do Apocalipse? Principalmente no capítulo 15 e no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então, se você tiver um tempinho aí, depois você pega a sua Bíblia, se você estiver em casa, se você tiver, não importa onde, capítulo 15 e 16 que falam sobre esses temas, tá? E sobre essas pragas, as 7 pragas. Começo com uma pergunta para você e eu já quero jogar na tela aqui. A pergunta é a seguinte: na sua opinião, o mundo está melhorando ou piorando? Na sua opinião, o planeta Terra terá um fim? Sim ou não? O mundo está melhorando ou piorando? Eu lembro que uma vez, quando eu era mais novo, estudante de teologia, nós saímos nas ruas para fazer uma pesquisa, perguntando para as pessoas se elas achavam que o mundo está melhorando ou piorando. Eram várias perguntas. A primeira era essa. E a maioria das pessoas, isso há 15 anos atrás, as pessoas achavam que o mundo estava piorando, pelo menos as que eu entrevistei ali, né? E você? 15 anos depois, agora, do que eu passei, você responderia para mim o quê? Você acha que o mundo vai ter um fim? Tem gente que acha que o mundo vai ter uma nova era, uma transformação, ele vai ser renovado, vai se tornar melhor em breve. Existem pessoas que acreditam que o mundo vai ter um fim, sim, uma catástrofe mundial, um grande meteoro, a destruição do próprio homem. Cada pessoa tem a sua visão acerca do mundo ou acha que o mundo vai se destruir naturalmente. Mas eu quero começar trazendo para você um tema aqui que não é o tema do dia, mas ele traz um pano de fundo para o tema do dia aqui, que é esse assunto, Armagedon, o tema do Armagedon. Você já ouviu falar do Armagedon? Ele tem uma relação, esse assunto tem uma relação com as 7 pragas. E eu quero falar um pouquinho sobre o Armagedon para a gente entender um pouquinho aqui sobre as 7 pragas. Eu quero mostrar, antes de mais nada, um filme. Esse filme foi produzido em Hollywood em 1998. Isso há o quê? 21 anos atrás? É isso, 21 anos atrás. É um filme com grandes nomes de Hollywood. E esse filme, em tese, representava o seguinte: o mundo seria destruído por um meteoro. E para que esse meteoro não destruísse o mundo, era necessário que algumas pessoas colocassem uma bomba atômica dentro do meteoro para que o meteoro não atingisse a Terra. Era essa a ênfase. E quando a gente fala em Armagedon, Apocalipse 16:16 fala sobre o Armagedon. Olha aqui para você acompanhar comigo. Apocalipse 16:16 diz assim: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Você já ouviu falar nesse termo aí? O que representa para você o Armagedon? Existem pessoas que dizem o seguinte: para mim, para quem já ouviu esse termo, essa palavra, Armagedon é um lugar. Tem pessoas que pensam assim: é um lugar onde vai acontecer uma grande guerra espiritual aqui na Terra. Existem pessoas que dizem assim: para mim o Armagedon é a 3ª Guerra Mundial. Para algumas outras pessoas, o Armagedon é um conflito real, físico, entre o bem e entre o mal, entre as forças sobrenaturais que vai acontecer aqui na Terra. E para você, você imagina o que possa ser o Armagedon? Vamos tentar entender um pouquinho esse tema para a gente chegar então nas 7 pragas. Armagedon também conhecido como Monte ou Montanha de Megido. É uma interpretação também para quem entende o contexto de Apocalipse 16:16. E você está vendo aqui uma cena do local onde imagina-se historicamente ser o local onde era o Armagedon. Um monte, uma montanha, e na parte de baixo você lê comigo aqui, um local de batalhas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para a gente entender, então, o livro do Apocalipse, a gente não pode imaginar, olha, é isso, é aquilo. Armagedon, ou Monte Megido, era um local físico de grandes batalhas.
Algumas pessoas acreditam também que era um local onde Elias, Eliseu, outros homens batalharam espiritualmente. E, no entanto, a gente entende o seguinte: quando nós vamos nos aprofundar sobre o Armagedon, ele é um local físico aqui da Terra, que existiu de fato, só que a gente vai entender um pouquinho mais o significado do Armagedon quando a gente for estudar a sexta das 7 pragas. Então, nós vamos estudar sobre as 7 pragas. Quando chegarmos na sexta praga, durante essa semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Armagedon, que ele tem uma relação e é mencionado ali na sexta praga, ok? Qual é a proposta, então, das 7 pragas? Eu estou lançando algumas perguntas para a gente pensar aqui. As 7 pragas são pragas que Satanás, o inimigo de Deus, vai lançar sobre a terra, sobre todos? As 7 pragas são pragas que Lúcifer, Satanás, vai lançar sobre o povo de Deus? As 7 pragas são pragas que Deus vai lançar sobre todos, Deus vai lançar sobre o povo impenitente, aqueles que não aceitarem ele. A gente vai entender um pouco sobre isso também. E a pergunta número 1 do estudo, a gente começa já, e você pode acompanhar, capítulo 19, é essa: quando as 7 últimas pragas cairão sobre a terra? E a gente começa então respondendo aqui. A resposta se encontra em Apocalipse 15, a partir do verso 5 até o verso 8. Vamos ler. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário. Tente imaginar a cena que você lê comigo. Abriu-se no céu o santuário, o tabernáculo da aliança, saíram do santuário os 7 anjos com 7 pragas. Então imagine, nós já estudamos semana passada, retrasada, sobre o santuário. Deus está no santuário, um lugar santíssimo hoje no céu. Abre-se o santuário, saem 7 anjos com 7 taças e lançando 7 pragas. Vamos continuar lendo o verso? Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E a gente continua lendo. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então assim, os 7 anjos com 7 pragas, de repente dentro do santuário sai uma fumaça e cobre o santuário. Está tentando imaginar comigo essa imagem, essa cena? O santuário terrestre, lembra? Lá no céu agora. E de repente o local fica cheio de fumaça. O que significa essa fumaça? Depois do intervalo a gente vai entender um pouco o que significa essa fumaça, para a gente entender então quando é que as 7 pragas começarão aqui nessa terra. Para a gente entender quando as 7 pragas acontecerão, nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento, o livro de Levíticos, que vai trazer uma luz para nós entendermos aqui. Deus te abençoe, é bem rapidinho, em 2 minutos a gente volta e eu espero você aqui no Escola Bíblica. De volta no Escola Bíblica, estamos estudando aqui então sobre as 7 pragas, demos uma pincelada sobre o Armagedon, que a gente vai abordar um pouquinho mais na sexta praga. Livro do Apocalipse, capítulo 15 e 16 do livro do Apocalipse, fala sobre as 7 últimas pragas. E nós estamos estudando esse guia de estudos. Para você que está chegando agora, já falei hoje, mas tem gente que está chegando agora aqui. Esse guia de estudos aqui, Apocalipse Revelações de Esperança, é só entrar em contato com a gente vai enviar para a sua casa. O WhatsApp para você entrar em contato com a gente, você vê na tela. Olha, vai estar o tempo inteiro aí, tá vendo aí embaixo? Tem 3 linhas escritas embaixo de mim. A terceira linha tem um número ali, 98100-1615. Dá tempo de você anotar e enviar para a gente dizendo assim, quero receber esse estudo bíblico. Olha, nós estamos estudando, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui. Estamos estudando hoje esse tema, que é exatamente sobre as 7 pragas. As 7 pragas, e a gente faz questão de estudar com você também. Se você estiver acompanhando agora,
pela TV Novo Tempo em horário comercial, ligue para a gente 12 21 27 31 21 e peça também o seu guia de estudos, tá? No bloco anterior, nós lemos um texto da Bíblia que fala sobre as 7 pragas, 7 anjos lançando 7 pragas e o santuário do céu seria coberto de fumaça. E eu perguntei o que seria essa fumaça, né? 2 perguntinhas que eu quero lançar aqui na tela para você acompanhar comigo. O que representa o santuário se encher de fumaça? E a segunda pergunta, em que momento da história isso ocorreria? Quero ler um texto com você do Antigo Testamento, Levíticos 16, versos 12 e 13. Ele traz uma alusão ao livro do Apocalipse aqui. Diz assim: pegará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá o risco de ser morto. Nós lemos um texto aqui que fala sobre o dia da expiação. Já mencionamos em outro momento, uma vez por ano era feito o dia da expiação, o dia de juízo, o dia de perdão e o dia de juízo, lá no meio do povo de Israel, um processo no santuário. A gente fala que, a gente leu uma parte do texto aqui, verso 12 e 13, dizendo que o propiciatório ele ficava ali na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. E o que isso tem a ver? Essa fumaça que saía em Levíticos, mencionado aqui no santuário terrestre, é a mesma fumaça apresentada no livro do Apocalipse, no santuário celestial. A representação dessa fumaça, ela diz e faz alusão no Antigo Testamento a um dia de juízo. Então vamos entender uma coisa importante aqui acerca das 7 pragas. As 7 pragas, a fumaça que representava o lançar dos anjos lançando as 7 pragas, representa juízo no Antigo Testamento e também nos dias de hoje, um pouco antes da volta de Jesus. Em resumo, as 7 pragas representam juízo, o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre quem? Sobre aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus. O que a gente aprende então no livro do Apocalipse, através das 7 pragas, é que as 7 pragas são uma demonstração do juízo de Deus, como ele fez no Antigo Testamento, lá no meio do povo de Israel, lá no santuário, ele fará também antes da volta dele. É vamos usar um termo bem simples aqui, uma amostra grátis do juízo final de Deus. É uma demonstração, e a gente lê o texto aqui, é uma demonstração da ira de Deus, da indignação de Deus com relação ao pecado. E o fato de muita gente, muitos seres humanos terem rejeitado o plano, a vontade e as verdades de Deus também. Quando começarão? Eu quero que você acompanhe comigo esse texto, essa frase aqui. No momento em que o santuário se encher de fumaça, é o que eu falei agora, de Apocalipse 15, verso 8, é que as pragas começarão a ser derramadas pela terra. Apocalipse 16, verso 1. Então, muito em breve, as pragas serão derramadas sobre a terra. E isso vai acontecer quando? Depois do quê? Nós já estudamos aqui sobre as 3 mensagens angélicas. E a gente falou de anjo aqui, né? São os anjos que vão lançar as pragas. Só que antes dos anjos lançarem as pragas, esses mesmos anjos, eles levarão a mensagem de Deus, a verdade da palavra de Deus. Esses anjos dirão o seguinte: olha, essa é a mensagem de Deus, siga a vontade de Deus. Você está lembrado quais são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14? Eu vou só citar quais são as 3 aqui. Olha só, a primeira delas, o evangelho eterno e o juízo de Deus, Apocalipse 14, 6 e 7. Então, a primeira mensagem que será pregada antes da volta de Jesus, e que a igreja de Deus, o povo de Deus prega essa mensagem, é uma mensagem de juízo e uma mensagem de um evangelho eterno. Ok, é a primeira mensagem.
todos serão julgados e existe um evangelho puro, não essa Babilônia, essa bagunça que está hoje no meio das religiões. Os anjos de Deus levarão essa mensagem através do povo de Deus. Qual é a segunda mensagem de Apocalipse capítulo 14? A segunda mensagem para a humanidade é essa daqui, a queda de Babilônia. E eu já falei um pouquinho aqui que de fato Babilônia representa a igreja contrária à vontade de Deus, ou toda aquela religião que confronta Deus. Lembra que na Torre de Babel eles confrontaram a Deus dizendo, olha, nem Deus vai derrubar essa torre? Lembra que Nabucodonosor lá em Babilônia, ele confrontou a Deus, igrejas falsas. E a mensagem que vai ser pregada antes de Jesus voltar é que as pessoas têm que sair de Babilônia, porque Babilônia vai ruir. Caiu a grande Babilônia. Lê com calma depois Apocalipse 14. Então essa é a segunda mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, depois dessas três mensagens angélicas, depois da pregação para a humanidade, que cairão as 7 pragas, qual é a terceira mensagem angélica? Vamos relembrar aqui, estamos relembrando, hein? Não adorar a besta ou receber a sua imagem. Já estudamos sobre a marca da besta, o sinal da besta, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar. E nós estudamos aqui que a besta que sobe do mar é Roma religiosa, está lembrado disso? Então, assim, a mensagem final que será pregada é: não adore a mensagem do homem, adore somente a Deus. Depois que todo o mundo ouvir acerca de Jesus, da pregação, da verdade bíblica, Deus vai dizer assim: quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, a oportunidade já foi dada. E então cairão as 7 pragas, que é a justiça, o juízo de Deus, de uma maneira simples e representativa também. Eu quero ler com você Apocalipse 16, versos 1 e 2, que fala exatamente sobre as pragas ali. E ouvi vinda do templo uma grande voz. Tente imaginar, é sempre bom a gente imaginar a cena, né? Ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, amanhã a gente vai começar estudando sobre essa primeira praga, que é exatamente as chagas malignas. Chagas é uma doença maligna. O que é isso? É literal isso? Ou é um símbolo? Amanhã a gente vai entender um pouquinho. Mas uma coisa que é importante a gente encerrar o tema de hoje é entendendo que essas 7 pragas serão o juízo de Deus, depois que Ele tiver dado já a oportunidade para todas as pessoas conhecerem a mensagem de Deus. Você está tendo a oportunidade hoje, eu estou tendo a oportunidade hoje de conhecer. Nós estamos estudando a Bíblia, mas vale a pena a gente se aprofundar cada vez mais. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas chegará um momento em que a justiça dele virá sobre a terra. Amanhã a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Amanhã eu quero descrever para você a primeira praga, o detalhe de cada uma delas e que Deus te abençoe profundamente. Obrigado por estar com a gente. Obrigado por acompanhar mais esse programa. Ainda estaremos juntos durante essa semana. Quero orar com você, que Deus toque o seu coração, que Deus fale profundamente na sua vida e que você entenda que hoje, agora, é o momento da gente aceitar a mensagem de Deus. Obrigado, bom Deus. Obrigado pela vida, obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado porque hoje ainda há tempo para ouvirmos a tua voz, aceitarmos a tua mensagem para a nossa vida, repensarmos muita coisa, pedirmos perdão pelos nossos pecados. Enquanto há vida, há esperança. Obrigado. E nós nos entregamos a ti nesse momento, então. Nos aceite, nos transforme
e esteja ao nosso lado sempre. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E para você que chegou agora, a gente encerra o programa Escola Bíblica, essa semana estudando sobre as 7 pragas. Eu espero você amanhã, ao vivo, 8h30 da noite, ou no dia seguinte, 12h30 na reprise também. Que Deus abençoe muito você, que Deus dirija a sua vida e nosso encontro está marcado também. Amanhã, o estudo número 2 sobre as 7 pragas. Que Deus te abençoe a sua família e que a palavra de Deus faça parte da sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.